O Internacional nessa sexta-feira faz o seu último treino antes da partida contra o Atlético Paranaense nesse sábado. O Colorado, que inclusive já está em Curitiba, viajou agora no começo dessa tarde, e o técnico Mano Menezes, que já começa a definir a escalação para essa partida, ainda com algumas dúvidas. Além disso, eu vou trazer novas informações aqui nessa tarde envolvendo as negociações de Benedetto e Nahuel Bustos, dois atacantes que estão na mira do Internacional e são as principais tentativas do dia de hoje, principalmente dessa semana, antes da abertura da janela de transferências. Mas só antes de a gente começar esse vídeo, roda a vinheta. Boa tarde, colorados! Vamos começar então aqui com as principais informações do Internacional. Seja muito bem-vindo, e só antes de a gente começar, não esquece de deixar o teu gostei, que é algo que ajuda muito esse vídeo aqui a chegar cada vez mais pessoas, ajuda muito no desempenho, na performance do canal também, enquanto deixa o teu gostei. Se tu tá achando aqui pela primeira vez, ou se tu já assiste os vídeos no canal, mas ainda não é inscrito, aproveita também e te inscreve, que é muito importante. Outra coisa que eu quero te falar é que no primeiro link na descrição tem o Speech, que é um jogo 100% gratuito, tanto para Android como para iOS, jogo estilo futebol manager, onde a gente pode jogar com teus amigos, criar uma comunidade. Dentro desse jogo tem as principais ligas, como o Campeonato Brasileiro, Champions League, Premier League, Libertadores, e o melhor de tudo, né, que tu vai poder baixar aí no teu celular de forma 100% gratuito. Então vai aqui no primeiro link na descrição e adquira agora mesmo. Vamos abrir então aqui com as informações junto ao Internacional. O Inter que treinou agora nessa manhã de muito chuvosa, nessa sexta-feira, e já agora no começo da tarde já viajou para Curitiba. Inclusive o Inter já divulgou a sua lista de relacionados para esse jogo. Lembrando que essa lista de relacionados deve contar ainda com alguns desfalques, como por exemplo do Estevão, que estava e existia a possibilidade de ser relacionado, mas ele não será relacionado, ficou em Porto Alegre em função ainda de estar se recuperando da Covid-19. Além disso, os outros desfalques que todo mundo já sabia: Lampatrick, Tyson, Wanderson, Bustos, René, jogadores titulares, mas que ainda tem problemas de lesões, principalmente lesões musculares. O time que o técnico Mano Menezes deve fazer é o mesmo que eu te passei ainda no começo da manhã. Não devemos ter grandes novidades em relação ao vídeo que eu te passei hoje de manhã. O Mano só tem uma dúvida, principalmente ainda no meio de campo, em quem colocar na vaga, por exemplo, o Tyson, que é um jogador que está machucado com uma lesão muscular na coxa, ficou de fora dessa partida, e o Mano ainda está pensando qual jogador escalar. Existe também a possibilidade do Inter ainda preservar algum outro jogador dentro da equipe titular por desgaste mental e também desgaste físico, assim como o Mano Menezes falou na entrevista coletiva após o jogo contra o América Mineiro, beleza? Saindo agora dessa pauta de partida contra o Atlético Paranaense, eu quero te trazer novas informações envolvendo essa negociação sobre o atacante, né, sobre essa busca de um centroavante do Internacional. E aí a gente tem dois nomes, né, que já vem sendo trabalhado nesses últimos dias, né? Já há 2, 3 dias eu já venho te passando informações sobre o Benedetto e também sobre o Nahuel Bustos. Nahuel Bustos, jogador que pertence ao Manchester City, e Dario Benedetto, jogador do Boca Juniors da Argentina. Primeiro começando com o Nahuel Bustos, que é um jogador que também seria, entre aspas, uma negociação parecida do Benedetto, uma oportunidade de mercado. O Inter já tinha tentado esse jogador, assim como eu já falei nos últimos vídeos, no começo do ano, né, ainda treinado pelo Cacique Medina, que foi quem lançou o Nahuel Bustos, mas como o jogador estava emprestado para o Girona e ainda tinha mais 6 meses de empréstimo e não ia rescindir o seu empréstimo, o Inter não conseguiu esse atleta no começo da temporada, mas desde aquele momento já vinha uma possibilidade do Inter tentar esse jogador agora na metade do ano. E uma informação que vem é que o Inter inclusive fez uma proposta para o Manchester City de empréstimo de uma temporada com um passe fixado, onde o jogador viria para Porto Alegre agora. Ou seja, o que isso significa? Que o Inter já avançou por esse jogador. O City, como quer reemprestar o jogador, o City não quer ficar com esse jogador, quer novamente emprestá-lo, o City topa emprestar o jogador para o Internacional. E o que falta nesse momento? Dois problemas. Primeiro, o jogador querer vir para Porto Alegre. O jogador que vem jogando já há bastante tempo no futebol europeu, foi vendido inclusive, né, para o Manchester City, tem que ver se ele tem interesse em vir para o Internacional, jogar como a Sul-Americana, jogar o Campeonato Brasileiro. Se ele tiver interesse, beleza. E o segundo problema é o salário do jogador. Como ele se joga no Manchester City, né, estava atuando também em outros times do futebol europeu, ele é um jogador que ganha em euro, ou seja, ele não deve receber pouco, deve receber certamente mais de 500, 600 mil por mês. Então eu teria que ver se o Inter consegue daqui a pouco, junto ao Manchester City, pagar uma parte do salário City e outra parte o Internacional. Mas é uma negociação que vem rolando e teoricamente só depende do jogador. Se o jogador quiser vir para Porto Alegre, existe boas chances desse negócio dar certo.
E o outro atacante que também o Inter tenta é o Benedetto, né? Jogador do Boca Juniors. O Boca quer se livrar do jogador, literalmente o Boca quer se livrar do jogador, pelo menos para essa temporada, mas para 2023, a partir de janeiro de 2023, o Boca quer contar com esse jogador para a Libertadores de 2023. Primeiramente, o Boca, como já caiu agora da Libertadores, ele quer, digamos que, enxugar a folha salarial. Como o Benedetto ganha 1 milhão por mês, é a melhor forma de enxugar, fora a polêmica que ele já vai tendo dentro do clube argentino. E só a partir de 2023, quando o Boca retornar para a Libertadores, aí o Boca teria interesse para esse atacante retornar lá para o futebol argentino. O Inter tem interesse no empréstimo de jogador de pelo menos 12 meses e depois um passe fixado. O que o Boca quer nesse momento é apenas emprestar esse jogador por 6 meses e depois ele voltar para a equipe argentina, sem o passe fixado. Ou seja, seria literalmente só empréstimo de 6 meses, depois ele volta para a Argentina. E esse já não é um negócio tão interessante para o Internacional. E é nesse momento que as negociações estão girando, né? O Inter está conversando com o staff do jogador se existe uma possibilidade daqui a pouco dele ficar mais que 6 meses, daqui a pouco 12 meses, ou o Inter ficar com ele com 6 meses, mas ter o passe fixado para conseguir adquirir o jogador de forma definitiva, e tá nesse momento que está girando as negociações. Só que, como eu falei anteriormente, o Boca quer esse jogador apenas que fique no Inter por 6 meses, depois o Boca vai querer esse jogador de volta para a Libertadores de 2023. E aí outras pessoas me perguntam se tem a chance do Nahuel Bustos e do Benedetto virem junto, viu? Os dois atacantes. Não, vai ser um ou outro. Ou seja, se vier agora o Nahuel Bustos, não vem o Benedetto. Se vier o Benedetto, não vem o Nahuel Bustos. Existe essa possibilidade. Se o Inter vier a contratar um outro centroavante fora desses dois, porque o próprio presidente Alessandro Barcelos, na coletiva que fez, também numa entrevista que fez para o Globoesporte.com, disse que existem uma gama de jogadores, principalmente de centroavantes, que o Inter vem tentando e não apenas um ou dois. É mais de dois que o Inter vem tentando. Então, se porventura o Inter vier a fechar com um, possivelmente esses outros dois atletas não virão. O Inter deve procurar, nessa janela de transferência, apenas um centroavante, sendo que esse um centroavante seja esse cara para resolver os problemas. Um jogador que ganhe bastante, mas que resolva o problema do ataque do Internacional. E o centroavante reserva, por exemplo, seja o Alexandre Alemão, o David ou propriamente o Wesley Moraes, tá bom? Então essas foram as principais informações desse vídeo. Eu espero ter gostado. Deixe o seu gostei, te inscreva no canal, ative aqui o sininho de notificações. Não esqueça também de deixar aqui nos comentários o que tu achou desse vídeo sobre o Benedetto, Nahuel Bustos. Qual o atacante tu prefere? Tu prefere que venha o Bustos, daqui a pouco por empréstimo, com passe fixado, um contrato um pouco mais seguro pro Internacional, ou tu prefere que venha o Benedetto, jogador mais rodado, mais experiente, né, que já tem uma certa bagagem, principalmente como é Libertadores, mas um jogador que tem um contrato menos seguro, daqui a pouco só por 6 meses, depois ele tem que retornar para o Boca Juniors. Deixa aqui nos comentários que eu quero saber a tua opinião, tá bom? Não esquece também, primeiro link na descrição, Speech, o melhor jogo para você que quiser jogar, e 100% gratuito, tanto para Android como para iOS. Lá tem as principais ligas do futebol brasileiro, tu pode jogar com teus amigos e também criar uma comunidade, beleza? Então eu vou ficando com esse vídeo por aqui, um grande abraço para vocês, valeu, falou e fui!